gente, aqui é a Paulinha e eu venho com uma missão pra vocês. Não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal do Mini Rubro Negro e dar essa moral pro meu amigo Max, que tá sempre trazendo muita informação e conteúdo bom. Muito boa tarde, nação rubro-negra. Estamos iniciando mais um vídeo do Tostoques, que, como você sabe, vai ao ar toda tardinha, por volta de 3 horas, 3h30. E um abraço também aos companheiros da Embaixada Fla Campinas. E não deixe de dar o seu like se você, por acaso, gostar dos assuntos que a gente tratou aqui, se você gostou do programa. Hoje temos alguns assuntos para tratar e, como sempre, vamos dar uma passadinha aí no mercado da bola, né? Como vocês já sabem, eu já falei no programa passado, o Facundo Peniche agora definitivamente não virá mais para o Flamengo. A assessoria dele já tinha dito que ele não tem interesse em voltar para a América do Sul no momento. Ele é um jogador novo, acho que tem mercado na Europa, inclusive 2 times já apareceram, já mostraram interesse em contratá-lo. O Valência da Espanha e o Bolonha da Itália. Então, o Facundo Peniche realmente não carta fora do baralho do Flamengo. Pode ser que o Flamengo agora resolva meter a mão no bolso e ir atrás do outro Facundo, né? Do Facundo Torres, outro uruguaio que eu acho melhor do que o Facundo Peniche, né? Então, Facundo Peniche fora do Flamengo definitivamente. Novela João Gomes, né? O Flamengo já notificou o Wolverhampton que não aceitou a proposta deles. E o Wolverhampton já falou que não vai aumentar a proposta. Então, o Wolverhampton está vetado e é o time que o João Gomes preferia ir, né? Ele preferia o Wolverhampton do que o Lyon. Apesar da proposta do Lyon ser mais interessante para o Flamengo, porque são 2 milhões a mais de euros. E se o João Gomes pensar bem, ele está pensando na carreira dele. Ele está pensando que, jogando no Wolverhampton, que ele pode, vamos dizer assim, alcançar um time de primeira linha lá logo Agora, se ele tiver chance de jogar logo assim que chegar. Aí ele tem chance de aparecer. Agora, será que ele vai ser titular logo assim que chegar no Wolverhampton? Eu tenho as minhas dúvidas. Então, pode ser que o Lyon também seja uma boa posição para ele. Por exemplo, o caminho que o Paquetá fez. O Paquetá teve lá no Lyon e depois foi para o futebol inglês. Então, em termos de carreira, pode dar tudo muito certo, como pode dar errado. Se ele começar a jogar logo no Wolverhampton e aparecer, pode acontecer isso, mas pode acontecer dele não começar jogando logo. O Wolverhampton, de repente, emprestá-lo para outro clube ou ele ficar na reserva para o técnico apreciar ele primeiro, porque esse dinheiro aí que é muito para o Flamengo, mesmo o Wolverhampton sendo um time pequeno, não é muito para o Wolverhampton, não. Entendeu? Eu acho que ele vai acabar sendo convencido aí para o Lyon, porque o Lyon tem o Paris Saint-Germain, tem o Marseille, tem o Lyon, tem o Mônaco e talvez o Lille, né? Mas no Lyon ele tem chance de disputar alguma Copa Europeia. Pode não disputar a Champions, mas pode disputar a outra Copa que tem na Europa, entendeu? E aparecer. Então eu acho que o João Gomes vai acabar indo realmente para o Lyon, né? Agora, o Flamengo precisa contratar, né? Precisa contratar um lateral direito, no meu modo de ver, 2 meios de campo, um para substituir o Everton Ribeiro e outro para o Arrascaeta. Ele precisa de um atacante de ponta, mas pela direita, porque na esquerda nós já temos o Cebolinha, temos a volta do Bruno Henrique aí no meio do ano, e precisa contratar um centroavante para a reserva do Pedro. Agora, o nosso vereador prometeu aí contratações, disse que ia ser uma janela de muitas boas contratações, prometeu uma contratação bombástica a nível mundial, e até agora o que ele trouxe foi o Gerson, mas não está adiantando nada. Ele trouxe o Gerson para estar indo embora o João. Então ficou 0-0. Então, em termos de janela para o Flamengo, isso aí não melhorou o elenco em nada, e o Flamengo deve ir para a disputa desses 3 primeiros troféus aí,
importantes, inclusive em termos de premiação, com o elenco que ele já tem. E eu acho que o Flamengo tem 2 bons jogadores aqui no Brasil, só que vai ter que meter a mão no bolso. O Flamengo não pode viver mendigando de ficar esperando só jogador que está em final de contrato para ele pegar e emprestado. O Flamengo tem uma hora que tem que botar a mão no bolso. E tem 2 jogadores, que é o Arthur do Bragantino e o Terãs do Atlético Paranaense, que são 2 jogadores que incorporariam bastante o elenco do Flamengo. Então eu espero que o Flamengo desperte para isso e tente trazer esses 2 jogadores. Agora, falando sobre o Campeonato Carioca, né? Flamengo 5, Nova Iguaçu 0. Foi uma vitória importante, porque sempre dá um pouquinho de moral para o time, né? Pedro e Gabigol, como sempre, muito bem, né? Fizeram o papel dele, fizeram os gols. E o Fabrício Bruno também, né? De vez em quando metendo o golzinho dele lá. Mas o mais importante nesse jogo para mim foi ver a atuação do Matheus França. A torcida precisa ter um pouco mais de paciência com esse garoto. Se ele tiver uma sequência de jogos, ele vai demonstrar realmente que é um grande jogador. E o Mateuzinho. Eu acho que o Mateuzinho está ganhando a disputa da posição com o Varela. O Mateuzinho, do meio de campo para frente, ele é um excelente lateral. Para mim, não tem melhor do que ele no Brasil. Se o Vitor Pereira conseguir fazer com que ele melhore a parte defensiva, ele vai ganhar a posição do Varela, sem dúvida nenhuma. Então, para mim, o Mateuzinho ontem foi uma grata surpresa. Jogou muito bem e em 2 jogos ele fez 4 assistências, sendo que 3 deram em gols, né? Então ele cruza muito bem, vai muito bem a linha de fundo, ele dá profundidade ao time, tanto ele pela direita quanto o Ayrton Lucas pela esquerda, né? E não podemos esquecer que terça-feira temos Bangu e Flamengo, porque o mando de campo é do Bangu, e o Bangu propôs ao Flamengo jogar em Volta Redonda, no Raulinho de Oliveira, e o Flamengo aceitou. Então o jogo Bangu e Flamengo será na terça-feira próxima, às 21h10, no Raulinho de Oliveira, em Volta Redonda. E o Flamengo provavelmente irá com um time ou alternativo ou um time totalmente reserva. Porque aí realmente nesse jogo é arriscado você botar um titular absoluto, principalmente o quarteto da frente, para jogar, porque pode haver uma contusão, mesmo que seja uma leve contusão, o período de recuperação é muito pequeno, são 3 dias para o sábado, né? O Flamengo vai jogar na terça, teria quarta, quinta e sexta para recuperar. Mesmo uma leve contusão pode ser difícil de ser controlada, né? Então, eu acho que o Flamengo deve ir com um time ou alternativo ou provavelmente totalmente reserva para o jogo contra o Bangu. Agora, falando de Supercopa, né? Próximo jogo de sábado. O jogo é sábado às 16 horas. O Palmeiras está mal das pernas. Inclusive, o técnico dele demonstrou uma contrariedade muito grande na entrevista pós-jogo que ele deu após o jogo de ontem. O jogo de ontem, Palmeiras e São Paulo, que terminou 0-0. O Palmeiras não se saiu bem, como já não tinha se saído bem no jogo anterior contra o Botafogo, onde ganhou por 1-0, uma jogada individual, um gol muito bonito do Rafael Veiga, mas foi uma jogada totalmente individual. E o Palmeiras não conseguiu se refazer do golpe de ter perdido o Danilo e o Gustavo Scarpa, né? Então, eu acredito que ele deve jogar com o Gabriel Menino e o Hendrick contra o Flamengo. O Gabriel Menino, porque quem jogou o jogo anterior foi o Jailson, mas ele está voltando de uma contusão e ele não tem ritmo para jogar o jogo inteiro. Então, provavelmente, ele deve jogar com o Gabriel Menino. E o Palmeiras, o que eu observei do jogo, é chutão. Sem a construção ali do meio de campo, é chutão. Acreditar na velocidade lá do Dudu e do Rony para aproveitar uma bola de contra-ataque, né? Então, eu acredito que o Vitor Pereira deve estar pensando nisso, deve estar se prevenindo para esses contra-ataques do Palmeiras que são muito perigosos. E a única jogada que o Palmeiras tem condição de fazer. O Palmeiras perdeu totalmente a sua armação, ou talvez ele pense até alguma coisa diferente, de adiantar o Rafael Veiga e botar mais um jogador no meio de campo. Talvez ele entre aí com o Jailson e Gabriel Menino, né? Com o Rafael, com o
fugiu o nome do outro lourinho ali do meio de campo. E dá liberdade maior ao Rafael Veiga de se aproximar ali do Rony e do Dudu, né? Não sei, eu penso que ele vai vir bastante povoando o meio de campo ali, talvez com 4, 5 jogadores no meio de campo, para anular o meio de campo do Flamengo e arriscar uma bola. Eu acho que essa vai ser o esquema do Palmeiras. O Flamengo está com o time pronto. Eu acho que vai jogar a zaga titular, né? O Davi Luiz e o Léo Pereira. E a minha única dúvida é se realmente o Vitor Pereira vai jogar com o Mateuzinho ou com o Varela. O resto é o time que todo mundo já conhece. Bom, amigos, aqui então terminamos o nosso 2 Toques de hoje, né? Não deixe de dar o seu like antes de sair, né? Eu quero desejar um bom final de dia para todos. Fiquem com Deus e até amanhã.